Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já você que for entrando neste vídeo agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Deixe seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando e clamando pela tua vida em nome de Jesus. Eu creio e acredito que Deus entrará com providência na sua vida, casa, família, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria eu estar aqui para transmitir o recado de Deus para vocês. Para iniciar o meu testemunho, eu quero deixar aqui no livro de Gênesis, o capítulo 2, o versículo 7, o qual fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Medite nesta palavra, do que o homem foi feito do pó da terra. Eu me chamo Clarice, sou membro da Assembleia de Deus em Santa Maria da Vitória. Quero falar para vocês, quando Deus tem um plano na vida da pessoa, não tem por onde você correr, porque Deus te alcance. Eu, em fevereiro, agora de 2017, tive uma vigília nos montes, juntamente com uns pastores, o qual o Senhor, usando um pastor, e falou comigo que o Senhor ia me levar em um lugar onde tinha muitas pessoas, e neste lugar ia ser uma glória tremenda, que a terra ia tremer, e o Senhor ia derramar o seu Shekinah, o qual ele ia me arrebatar e ia me levar em lugar tenebroso para me trazer recado de Deus para as pessoas, como que está hoje a igrejas, aquele povo que diz que é povo de Deus, e o Senhor precisa de conserto nessa terra. Pastores, membros, irmãos e irmãs, crianças, medite, porque o Senhor está voltando. Eu quero falar para vocês, quando eu cheguei em casa, que eu estava falando para o meu esposo, ele falou assim: eu espero que nesse arrebatamento você vai e volta para poder trazer recado para mim também. Onde que eu precisar consertar, que eu venha consertar. Mas eu pensava assim, que iria demorar muito tempo. Mas o Senhor tem pressa, porque Ele está voltando. Quero falar para vocês que quando eu cheguei na minha casa, recebi um telefone da pastora da minha igreja, me convidando para mim ir num Peniel, juntamente com os jovens, em um retiro que ia ter antes do carnaval. Quando eu cheguei e falei que eu ia para esse retiro, eu falei assim: Senhor, será que é lá? Eu falei com Deus e o Senhor aprovou. Eu fui neste lugar, nesse retiro. Quando eu cheguei lá, depois de 3 dias, foi um Pentecostes, quando nós estávamos orando para que o Senhor batizasse, renovasse com o Espírito Santo. O Senhor derramou a sua Shekinah nas nossas vidas, que foi um terremoto, porque quando o Senhor fala, Ele cumpre em nossas vidas. Foi aquele terremoto, irmãos, que eu vi aquela bola muito grande voando ali no meio nosso. Tinha na faixa assim de umas 50 pessoas nesse momento, que nós estávamos ali naquele Pentecoste. As pessoas orando e pulando e pedindo a Deus para batizar com o Espírito Santo. E eu pulava para me pegar aquela bola, pois era uma bola muito grande, muito mais do que uma antena parabólica. Aí o que acontece? O Senhor pegou e falou para mim: pula mais alto que você alcança. Mas eu não alcancei, mas a bola me alcançou.
Foi no momento que aquela bola me pegou e voou comigo. Eu sentia, irmãos, o meu corpo na terra. E eu falava assim, eu quero descer, eu quero ir, o povo está orando, o povo está clamando, eu quero ir para o meio daquele povo. Eu sentia que tinha alguém dentro da bola comigo, mas esse alguém, eu não sabia quem era. Quando os irmãos obreiros, pastores, foram mexer no meu corpo, pegar meu corpo, tirar para outro lugar, para a igreja não me machucar. Aí o anjo, já tinha um anjo dentro, junto comigo na bola, e falou assim, agora nós vamos descer, porque está mexendo no seu corpo e não pode. E eu fiquei, Senhor, e agora? Eu quero descer sim. Aí no que ele foi descendo comigo, os irmãos deixaram o meu corpo, arrumaram um colchonete e colocaram lá. E aí o Senhor falou assim, agora sim, vou te levar no lugar tenebroso, o qual o Pai tinha falado que iria te levar. E eu fui, juntamente com esse anjo que estava nessa bola. E ele voou novamente comigo. Irmãos, agora eu não sei se nós voamos foi para baixo ou se foi de um lado. Eu só sei dizer porque era uma bola, não tinha como eu discernir. Mas nós voamos bastante. Aí nós deparamos em um portão. Enquanto nesse portão, um lugar muito feio, assim marrom. E eu falava assim, que portão é esse? O que é isso? Mas tem umas graminhas verdes aqui na frente. Enquanto ele falou assim para mim, esse portão aqui, e essas gramas, esse lugar aqui é o lugar tenebroso. Essas gramas verdinhas é onde nunca falta esperança de trazer mais um dos meus para aqui. Mas aquele que está contente a mim, jamais o Pai vai permitir que venha nesse lugar. Aí enquanto isso, o anjo já pegava e empurrou aquele portão e abriu dos dois lados do portão. Tinha dois monstros, uns demônios. E eu falava assim, eu não vou entrar. E ele falou assim, você não pode entrar mesmo, porque aqui você não é convidado. O outro falava assim, você não tem ingresso para você entrar aqui. Aí o anjo puxou no meu braço e falou assim, me segue, porque eu tenho pressa para você levar os recados para mim. E eu entrei juntamente com aquele anjo, ele segura no meu braço. Eu confesso para vocês, irmãos, que está ouvindo a minha voz, que meu braço ficou uns 90 dias, que nem para me poder colocar comida na minha boca eu não conseguia. Eu sentia a dormência da mão do Senhor. Aí o Senhor pegou e falou assim, venha ver aqui de perto. Aí quando eu parei numa sala, e qual nessa sala tinha muitas cabeças, aquelas cabeças parecendo uma bola muito grande. E eu falava assim, por que essas cabeças estão aqui desse jeito? Isso é que coisa feia. Naquelas cabeças, irmãos, faltava orelha, faltava os lábios, faltava olhos, e só tinha aquelas cabeças listradas parecendo arco-íris. E eu falava assim, por que essas cabeças estão desse jeito? E ele falou assim, você sabe, aquelas mulheres que estão lá na terra, que gostam de usar bobs, e quando elas passar para a eternidade, a cabeça delas já estão aqui, já aguardando. Aí eu falei assim, mas como? Lá ninguém usa mais bobs, lá só usa chapinha, lá só usa escova. Ele falou assim, virou para mim e falou, eu só vi, irmãos, eu quero falar para vocês que está ouvindo a minha voz, que eu não vi a face deste homem, eu não vi a face dele, eu sentia o gesto da mão, assim aquela sombra, e mostrava para mim, falava assim, lá, mas aqui tem ferro, aqui tem espeto, irmãos. E ali eu falava assim, mas eu também gosto de chapar meu cabelo. E ele falou assim, você toma cuidado, porque aqui sempre tem lugar para mais um. Falou comigo, eu quero falar para vocês, irmãs, que gostam de chapar cabelo, irmãs que gostam de estar escovando seus cabelos, tirando a beleza que o Senhor te deu. Irmãs, toma cuidado, porque o Senhor Jesus não está agradando nada disso. Eu quero falar aqui, o Senhor me levou novamente em outra sala, a qual nessa sala tinha muitas
muitos tachos, orelhas grandes. E eu falava assim: que tacho é esse? Que negócio é esse? Tanta coisa, irmãos. Eu quero falar, tinha muito tacho e fedendo aquelas comidas. E eu falava assim: isso é comida de demônio? Que coisa fedendo é esse? Aquele mau cheiro terrível. E ele falou assim: epa, não fala esse nome terrível, porque terrível é o nome do chefe aqui do inferno. E você, aonde que você está? Irmãos, eu quero falar para vocês que eu pensava assim, de eu ir no céu. Nunca pensava de eu ir num lugar tenebroso, um lugar terrível, igual o Satanás, né? Tinha ali preparado para aquelas pessoas. E eu olhando para aquelas orelhas e falei assim: por que essas orelhas estão desse jeito? Tinha orelha, irmãos, que dava mais de 2 palmos. E aquelas orelhas cheias de brincos. E eu falava assim: por quê? Ele falou para mim: essas orelhas estão desse jeito é por causa do fermento de Satanás. Muitas pessoas estão dentro da minha casa e falando assim, tá me servindo, mas dá muito ouvido a Satanás. E Satanás está granjeando com essas orelhas aqui, porque está vendendo os brincos, porque é a moda de Satã. E dentro das igrejas tem muitas pessoas que diz que está servindo a Deus, irmãos, e encontra desta maneira, usando brinco. Ah, não, é só um disfarce. O Senhor mandou dizer que toma cuidado com esse disfarce. O disfarce é de Satã e vocês podem estar caminhando para o lugar errado. Me levou e me mostrou em outro tacho como tinha, irmãos, aqueles tanto de olhos, aqueles olhos parecendo, eram umas bolas de sinuca. E eu falava assim: meu Deus, que coisa feia é essa? Ele falou assim: aqueles olhos que está aqui, que você está vendo, com muito cabelo. Aqui é aquelas mulheres que andam se maquiando, andam tirando sua sobrancelha. Aí aqui está os olhos dela, porque cobiça ver as pessoas desse jeito. E dentro das igrejas tem muitas pessoas que estão dessa maneira, usando a maquiagem, passando, irmãos, parecendo uma cobra, assim, todas as cores nos seus olhos. Irmã, os seus olhos é precioso para Deus. Jesus tem ciúme, irmãs, do seu corpo. Cuida do seu corpo com amor, com carinho. Não precisa muitas coisas para você ficar bonita, porque o Senhor fez você perfeita. Ó, você quer usar Deus, quer ajudar a Deus, e Deus não precisa da sua ajuda, Ele precisa que você obedece a Ele. Eu quero falar para você que quando me levou em outra sala, aí eu vi também muitos tachos, ao qual tinha aqueles lábios de muitas cores. Eu falava assim: eu não estou suportando esse mau cheiro. Eu pegava assim e ia para tapar o meu nariz, e ele puxava minha mão: não pode, porque você tem que sentir o mau cheiro, como que o pecado fede nas narinas de Deus. Você está sentindo fedendo? E eu falei assim: muito, eu quero sair daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui, me volta novamente. Ele falou assim: não vou te tirar agora, porque nós só estamos na introdução, tem mais coisa para você ouvir e você falar para o meu povo. Enquanto isso aí, eu peguei e saí, e me levou em outro lugar, o qual desses cabeça, eu vi aqueles olhos, eu vi aqueles lábios, aquelas partes que estavam faltando daquela cabeça. Então, irmãos, cada coisa que nós fazemos aqui na terra, está escrito etapa por etapa na presença de Deus, está escrito lá, e o Senhor naquele dia, e você vai dar conta para Deus, porque Deus não é homem, nem filho de homem para que minta, diz a palavra de Deus. Aleluia, Deus de mistérios, aleluia. Senhor, tem de misericórdia, Jesus. Naquele tacho tinha também, irmãos, muitas pessoas ali, seminua, ali em roda daquele tacho. E eu falava assim: por que essas mulheres estão aqui? E aquelas mulheres gritavam e pediam socorro, porque sabia que elas iam ser prontas também para estar ali dentro daquele tacho. Alguém ia cortar elas, ia colocar dentro daquele tacho. Aquelas mulheres gritavam e pediam socorro e falavam assim: me socorre,
socorre. Não deixe acontecer isso comigo. Eu quero falar para vocês, naquele tacho tinha alguém que estava ali mexendo aquele tacho, o qual, na hora dos lábios, eu procurei se tinha algum dos lábios dos meus lá, e mexeu naquele tacho, e me mostrou os lábios da minha filha, me mostrou os lábios da minha irmã. E eu falei assim, mas minha irmã tá lá na terra, e por que os lábios dela estão aqui? Falou assim, quando ela está usando essas barbaridades, o diabo vai lá e tira xereques, faz aquela filmagem e tem colocado aqui nos tachos. E aquelas mulheres ali gritavam e pedia socorro, para que tirasse ela dali, para não ser cortada, e colocar dali que ia ser cortada viva, para colocar dentro daqueles tachos. E eu pedi ao Senhor, Senhor, tira essas mulheres daqui, não tem como elas sair daqui. E ele falou assim, sim, só se elas se arrepender. Elas se arrepender antes de vir para esse lugar, porque aqui só está somente a filmagem do corpo delas, o qual naquele lugar eu via. Ó, irmãos, eu vi o corpo da minha cunhada e ela me gritava e pedia para mim tirar ela de lá. Falava comigo, Clarice, me socorre, me tira daqui. E eu falava, eu quero tirar ela daí. É minha cunhada, é boa pessoa, gosta muito de fazer o bem às pessoas. Mas ela fazia o bem, mas ela estava desmanchando por outro lado, porque ela obedecia por uma parte e por outra parte ele não obedecia. Aí me levou em outra sala e falou comigo, venha ver aqui. E eu falei assim, graças a Deus, me parece que aqui vai ter coisas boas. Irmãos, quando eu cheguei, tinha uns baús cheios de celular. E ele falou assim, abre aí, você vê o que tem aí dentro. Aí que eu peguei aquele baú que eu abri, tinha tanto celular, com tanta imagem pornográfica, que eu falei assim, Senhor, tem de misericórdia. Eu vi irmãos dentro da igreja, né, canta lá, baixei, da casa. Tuiba nebia, suide rei cova nebia sur. Rei palama cheia, tuima ne rei cova nebia ras. Eu falava assim, Senhor, até meu filho, pai, está aqui com esse celular. Ele falou assim, aqui é para você ver, quando ele não me servia, a barbaridade que ele fazia, mas aqui já tem como passado, aqui já passou, já jogou para trás, isso na vida dele não existe mais. E eu falei assim, obrigado, Senhor, então meu filho não vai vir para cá não? E ele falou assim, não, ele já tem um lugar preparado para ele, se ele permanecer até o fim, na posição que ele está. Aí eu falava assim, Senhor, mas nesse celular aqui, quantas pessoas, Senhor, está aqui, e eu conheço, é de lá da minha casa, lá da minha rua. E ele falou assim, quantas pessoas estão lá, que estão aqui já inscrito, aqui junto com esse pessoal aqui, essas pessoas que vão ficar aqui para a vida eterna. E eu falava assim, Senhor, então me leva em outro lugar. E ele me levou em outro lugar e falou assim, olha aqui o que tem dentro desses baús agora. Quando eu olhei, irmãos, quantos relógios estão lá dentro daquele baú. Eu falei assim, Senhor, mas crente não pode usar batom, não pode usar esmalte, não pode usar brinco, essas coisas, não, e nem um relógio. Ele falou assim, sim, não pode usar relógio, porque a hora do Pai não é a hora nossa. Aí eu falei assim, Senhor, mas eu tenho um relógio. Ele falou assim, você já olhou a marca do relógio que o crente pode usar? Eu falei assim, não. Ele falou assim, pois pega aí para você ver quantos relógios que tem o símbolo de Satanás, e muitos dos meus estão carregando Satanás nos braços e não sabem. E eu falei assim, Senhor, eu vou pegar nesse relógio e o Satanás pegar em mim. Ele falou assim, pega aí que eu tô te mandando você pegar o relógio. E peguei, eu fui, abaixei, peguei 3 relógios, o qual nesses relógios estava
3 símbolos. Tinha o símbolo do Cosme e Damião, 2 molequinhos no fundo do relógio. Aí eu falei assim, mas aqui, que é isso? Ele falou assim, aqui é o Cosme e Damião. Muitos têm como um santo, mas é o filhote de Satanás. Aí eu falei assim, Senhor, tem misericórdia, me tira daqui, Senhor. Ele falou assim, olha o outro relógio. Igual eu olhei, tinha aquela foto do dragão no fundo do relógio. Eu olhei no outro relógio, também tinha a foto da sereia, aquela mulher parecida um peixe. Muitos têm como a mãe d'água, é a minha mãe d'água, mas eu quero falar que nossa mãe é Jesus Cristo, porque o Senhor é Pai, é Filho, é Espírito Santo, e Ele reina na minha vida, reina na sua vida. Irmãos, pastores, cuida do seu rebanho, procura que ele se obedece à palavra de Deus. Ouve esse vídeo, esse áudio e passa para os demais, passa para a sua igreja. Eu quero falar aqui que no outro baú ele me mostrou, ao qual tinha muitas joias, e nessas joias eu falava assim, que tipo de joias é essa? Tinha aquelas tornozeiras e tinha também, aí eu falava assim, Senhor, mas por que essas pulseiras aqui, aqueles gargantilhos, tudo de ouro? Ele falou assim, aí não é nada de ouro, aí tudo é Michelin, porque ouro o Pai tem no reino do céu, e as pessoas estão usando essa barbaridade, dizendo que é ouro, mas está sendo encorrentado por Satanás. E eu falava assim, Senhor, tem de misericórdia, porque dentro da igreja, quantas pessoas estão lá que usam? Ele falou assim, é por esse momento que eu vou falar para você, essas pessoas que estão usando essa barbaridade lá dentro da minha casa, aquele povo que diz que é meu povo, aquele dia eles vão ouvir, apartai de mim, que eu não vos conheço. E eu falei assim, Senhor, mas e eu, Senhor? Ele falou assim, você conserta também, porque senão você pode ouvir essa voz. Eu falei assim, Senhor, e os pastores? Ele falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar quantos pastores estão, a situação que estão lá, usando a Bíblia de cabeça para baixo, muitos pastores com as vestes manchadas. O Senhor me mostrou em uma sala que tinha muitos pastores, a qual muitos pastores eu conheço daqui da minha cidade. Quantos pastores com as vestes manchadas, ensinando o rebanho coisas que não pode fazer, coisa satânica, coisa diabólica, que vocês andam usando, levando os jovens para retiro, dizendo que vai se divertir, chega lá, vai jogar bola. E o Senhor me mostrou lá no inferno, eu falo para vocês, naquele lugar tenebroso, enquanto tinha muitas pessoas lá que estavam juntamente com os pastores, jogando bola, jogando dominó, jogando dama e falando assim, eu sirvo a Deus. Eu vou falar para você, pastor, ei, cuidado com sua vida, cuidado, pastor, que você vai dar conta ao rebanho, cuidado, pastor, que você pode perder sua salvação e vai levar suas ovelhas também para o abismo. Jesus está voltando. Jesus não tem compromisso com aqueles que andam com diversão diabólica. Jesus tem compromisso com aqueles que têm com Ele, aqueles que servem a Ele de corpo e alma e espírito. E o Senhor me levou novamente, me segue, me puxou, ne canta labachei nanas, repa labachovacas, imanébias, me levou em outra sala, o qual eu cheguei e eu vi, assim tipo um balcão, que nesse balcão tinha muitas mãos e pés, tudo amputado. E eu falei assim, Senhor, por que estão aqui esses pés? Por que estão aqui essas mãos, Senhor? E ele falou assim, você está conhecendo algum desses aí? Eu falei assim, não dá para mim conhecer. E ele falou assim para mim, olha, essas mãos, esses pés aqui, você está vendo como é que está o estado deles? Igreja, irmãos, amigos, que tiver alcance, que tiver me ouvindo, eu falo para vocês que naqueles pés, naquelas mãos,
tinha tanto bicho, nagrejando de bicho, caminhando por cima. E eu falava assim, mas por que esses pés estão desse jeito? Cadê os corpos? Ele falou assim, você viu aquelas mulheres que estão lá na beira do tache? Aquelas mulheres estavam faltando esses membros, você não viu? Eu falei assim, não vi, Senhor, porque eu queria sair daqui. E ele falou assim, mas aqui é onde estão os pedaços dela. E me mostrou. E eu falei assim, por que esses pés estão desse jeito? Ele falou assim, aqui é dividido pedaço por pedaço das pessoas. E eu falei assim, esses pés estão assim. Ele disse para mim, é porque aquelas mulheres que usam esmalte, ando usando esmalte de todas as cores, irmãos. Naqueles pés tinha esmalte. Não é que eu estou passando a mão e falo assim, usar o cintilante, usar uma renda, não é pecado. Todos os esmaltes é pecado, porque o Senhor mandou dizer para você, ei irmã, o Senhor mandou dizer, bem-aventurado aquele que o Senhor corrige, é porque Ele ama. Aquelas pessoas que estavam ali, aquelas mulheres, aquelas mãos, todas sendo amputadas, estava faltando as unhas, e naquelas unhas, aonde estavam aquelas unhas? Tudo dentro de uma caixa, junto com aqueles muito tipos de esmalte, esmalte de todas cores, não tem pecado e nem pecadão, porque tudo é pecado para Deus. Às vezes falamos assim, vou usar aqui uma renda, vou usar aqui uma base para poder limpar a unha. Ei, irmã, limpa a sua unha com a escova, limpa a sua unha, irmã, passa um caco de teia, um sabuco na sua unha, irmã, para limpar, corta a sua unha, lixa direitinho. Não precisa, irmã, essa barbaridade, porque eu vou falar para você, é muito feio, é muito triste você ver as pessoas, os pedaços das pessoas gemendo e pedindo socorro para tirar daquele lugar. E quem faz essas coisas? Eu perguntei para o anjo e ele falou assim, muitas das minhas estão lá dentro da minha casa. Ei, canta lá, quantas pessoas estão dentro da minha casa desta maneira? E o pastor não importa. Não é pecado. Mulher de pastor usar só uma rendinha, só uma basinha, não é pecado. Irmãos, não tem tipo de pecado para Deus que Deus não vê. Porque falar assim não é pecado, porque é ralinho, é assim, é branco, é transparente, mas Deus está vendo, não é a cor natural que o Senhor deixou para vocês. Eu quero falar aqui ainda. O Senhor me levou em outra sala, a qual eu via muitas mulheres penduradas numa corda. E eu falava assim, Senhor, essas mulheres estão penduradas. De longe para mim era uma corda, porque aquele lugar, irmãos, era escuro. E eu pensava que era uma corda. E ele falou assim, não, aqui elas não estão penduradas com a corda. Eu quero falar para você, irmãs, aquelas mulheres, tinha mulher de todas as cores, ali também pendurada, com a língua de fora, com o olho estufado. E eu falava assim, Senhor, por que essas mulheres estão aqui? Aquelas mulheres nuas, tudo pendurada. E ele falou assim para mim, você tá vendo com o que elas estão penduradas? Eu falei assim, é uma corda. Ele falou assim, não, é um cinto. E muitas das minhas, eu falei assim, mas eu gosto, Senhor, de usar cinto também. Irmãs, eu tinha mais de 15 cintos, eu joguei tudo fora, eu queimei, porque eu vi que é pecado. E o Senhor me mostrou assim também, irmãos, e falou assim para mim, olha, você gosta de usar cinto? Se você não parar de usar, o seu lugar está aqui. E me mostrou lá aquele gancho, enquanto tinha aquelas mulheres penduradas. E ele me mostrou também que tinha um gancho lá para mim poder ser pendurada também na forca, com aquele próprio cinto que o Senhor falou. E falou assim comigo, que o cinto é feito para homem. E tem muitas mulheres que estão tomando as modas dos homens, os vestuários dos homens. Ei, irmã, cuidado, tira essa calça comprida, irmã, veste roupa decente de mulher, porque Jesus está voltando. Irmãs, é seu trabalho. Você, não, eu estou vestindo, eu estou falando isso aqui porque o Senhor manda falar. O Senhor mandou eu dar um recado. Ei, irmã, você tira essa calça comprida, deixa essa veste de homem, deixa Jesus agir no seu trabalho.
trabalho, irmãs, porque você está bem vestido com sua saia composta, com seu vestido composto. Jesus manda dizer que nele não está agradando dessas vestes suas, não. Eu sei, muitos levantam contra a profecia do Senhor. Muitos não querem se consertar, muitos têm medo de perder o seu trabalho, mas o Deus que te deu uma porta aberta, Ele pode dar muito mais para você. Eu quero falar para você, minhas irmãs, Jesus está voltando e trabalho vai ficar aí para os testemunhas que gostam de falar que Jesus não vem, não vai levar o povo para o céu, não, vai ficar aqui na terra. Deixa essas coisas aí para as pessoas que estão preparando para ficar aqui na terra. Eu quero falar para vocês, quando o Senhor me levou, eu falei assim, mas eu quero sair daqui, me tira daqui que eu não aguento mais. Ele falou assim, não, vem aqui, ainda vou ter mais coisa para me mostrar para você. Quando chegou, falou assim, eu te mostrei lá aquelas mãos, eu te mostrei lá aqueles pés, mas vem aqui o significado daquilo. Quando cheguei, irmãos, lá tinha uma caixa muito grande, uma caixa enorme, e o anjo me puxava assim com tanta força no meu braço direito e falava assim, olha aqui, o que é que tem dentro dessas caixas? Ei, irmãs, tantas florzinhas, irmãs, que estava dentro daquelas caixas, florzinha de todo tipo, e naquelas florzinhas se transformavam, irmãs, aqueles adesivos transformavam em formiga, transformavam de repente assim em muito escorpião. Ei, irmã, você está colocando escorpião na sua unha, você está colocando, irmã, formiga nas suas unhas, formiga de correção. Enquanto isso, irmã, você está precisando de aceitar Jesus novamente, está precisando de você correr para os pés do Senhor, está faltando algo na sua vida que você nunca fez para o Senhor. Essa mão que você levantou, aceitando a Cristo, irmãos, o Senhor quer corpo, o Senhor quer a alma, o Senhor quer o espírito. Não precisa, irmão, você está usando essa barbaridade não, para você ser bonita. Aleluia, Jesus. E o Senhor ainda me levou em outra sala, o qual tinha, irmãos, também muitas pessoas ali sentadas, esperando uma chamada. E o Senhor, eu falei assim, essas pessoas que estão sentadas aqui, Senhor, eles estão aguardando o quê, Senhor? Ele falou assim, está aguardando a chamada de Satã, para poder fazer os mandados de Satã. Aí eu falei assim, Senhor, mas tem pessoas aqui que é lá da minha rua. Ele falou assim, pois vem ver aqui. E me levou, irmãos. Cheguei lá e eu vi aquele Satã, aquele monstro sentado numa mesa, o qual ele dava ordem àqueles outros e eles obedeciam. Ei, irmãos, por que você não obedece o seu pastor? Por que você não dá lugar ao Espírito Santo, o pastor dos pastores? Irmãos, toma cuidado. E aqueles demônios, eles obedeciam ali a ordem do outro. Ele saía quando ele falava assim, vai, e eles tinham que ir, e falava assim com eles, vou te levar ali em outro lugar, que você vai ver o que o Satã está fazendo na reunião dele. E aí eu fui, juntamente com o anjo. Quando o anjo do Senhor me mostrou, cheguei lá, está o Satã abraçado um com o outro, e fazendo aquelas reunião, e falava assim, vai lá na casa da irmã Maria, a irmã Neuza, e faz a briga lá sobre o casal. Põe o ciúme na vida delas. Fala com ela lá para ela poder ciumar. Faz uma contenda no meio dela e o marido, para poder separar, para poder escandalizar o nome desse Deus. Que eles tanto falam, esse Deus, ele não vai ter poder. O poder é meu. Mas eu falo para você, irmãos, que de repente, aquele Satanás, ele saía correndo, obedecia, porque quando Satanás fala, os outros lá têm que obedecer. E você, irmã, por que você está obedecendo Satanás? Você não obedece a voz de Deus. Esse livro, a palavra de Deus que você carrega todos os dias, que você leva para a igreja, não é só por levar não, irmãos. Examina do livro de Gênesis a Apocalipse, que você vai encontrar a verdade do Senhor. O Senhor Jesus é necessário o Senhor levar alguém ao abismo para poder falar para você acreditar que Jesus quer conserto. Ei, irmãos, você tem que consertar, porque Jesus está voltando e é muito breve, assim como ele tem pressa
que ele me falou que ia me arrebatar. Eu pensei que ia demorar e só foi com 20 dias. Aconteceu. Irmãos, e Jesus, será que Jesus não pode voltar hoje? E será que você está com suas unhas pintadas? Será que você está com sua orelha com brinco? Ei, irmão, será que você está também com seus lábios pintados de batom? Irmãos, você é bonita, você é perfeita para Deus. Não procura ajudar Deus não, que Deus não precisa disso. Aleluia. O Senhor Jesus me levou. Irmãos, eu estou passando um recado de Deus. O que o Senhor requer de conserto de minha vida, da sua vida. Ouve o conselho que Deus tem para você. Ó, irmãos, em outra sala tinha muitas pessoas, muitas mulheres também ali precisando de um conserto com Deus. O qual eu falei assim: Senhor, por que essas mulheres estão aqui? Ele falou assim: muitas estão lá na terra, mas o Satanás já foi lá, já filmou quando ela estava planejando aquele aborto, e aí elas vão dar conta quantas crianças que estão sendo abortada, porque as crianças foi dada com amor, o pai deu com amor, feita com amor, e elas têm abortado, escondido dos seus pais, escondido. Ei, irmãs, quantos jovens dentro da igreja, dizendo que é jovem, mas está com filho no seu ventre, pensando de tomar remédio para abortar. Irmão, não faça isso não, assuma seu erro, peça perdão a Deus, e zela do que está dentro de você, dentro que Deus te deu, porque Deus só dá o filho conforme a coberta. Porque você foi aprontar antes do tempo, agora você tem que pagar o preço, porque Jesus está voltando. Eu quero falar para você, quantas mulheres estavam ali gemendo e pedindo socorro. Aquelas mulheres gritavam, sentindo dor de parto. Aí eu perguntava para ele o porquê. Ele falou que era por causa dos abortos. Muitas fazendo aborto dentro da igreja, até mesmo irmãs, mulheres pastores, abortando os filhos para não ter trabalho, vou tomar remédio. Ei, irmã, você vai dar conta para Deus se você entrar no reino do céu, porque o lugar para essas desobedientes está lá, no lugar tenebroso, já está lá, irmãs. Eu falo porque o Senhor me mostrou, e eu vi aquelas mulheres gemendo, gritando para poder dar à luz um filho. E aí, na outra sala, tinha também muitas vestes. O Senhor me mostrou, me levou e eu vi quantas vestes, irmãs, aquelas vestes que as filhas de Satanás usa lá no lugar tenebroso. Tem muitas irmãs dentro da igreja vestindo aquelas vestes longas, mas o tamanho do vestido é o tamanho dos rachão de um lado e de outro. O tamanho do vestido é o tamanho dos rachão da frente e de trás, parecendo a vassoura de Satanás, porque lá as dançarinas de Satanás, irmã, é que usa essas vestes. Eu vou falar para você, quantas pessoas estão dentro da igreja usando essas roupas indecentes. Me mostrou lá as roupas indecentes. Ei, irmã, você gosta de vestir uma tomara que cai. Cuidado, irmãs, que você está caindo mesmo, está caindo na tentação, está caindo na bicaria de Satanás, e Jesus não está se agradando disso. O Espírito Santo chora porque vê você desta maneira. Ei, Jesus está voltando, conserta. Irmã, o Senhor me mostrou aquela mulher lá vestida, né, seminua, outras vestidas ali de tomara que cai, vestida com aqueles vestidos. Eu falei assim, mas dentro da minha igreja também tem muitas dessas vestes, tomara que cai, e coloca um bolerinho. Ele falou assim, esse bolero, venha ver aqui. E me mostrou, aqueles boleros, irmãos, é disfarce de Satanás, porque tem muitas pessoas que estão usando esses boleros, falando assim, eu estou vestida, mas dentro da sua casa, fica
somente com a tomada que cai. Short, irmãs andando de short, de bermudinha no meio da rua. Irmã, conserta, porque Jesus não está se agradando disso. Quantas irmãs dentro da igreja vestindo aquela roupa transparente que faz vergonha passar numa porta? Irmã, você está usando a peneira de Satanás. Eu vi os demônios lá no inferno usando, passando nas portas lá do inferno, aqueles portão, e via do outro lado. Irmãs, toma vergonha, irmãs. Veste decente, porque Jesus não está se agradando disso. O Senhor tem ciúme do seu corpo, muito mais do que seu esposo, muito mais do que seus filhos. A sua vergonha é para ser tapada, irmãs. Tapa aí, irmãs, seu corpo, porque o Senhor tem ciúme de você. O Senhor mandou dizer isso para vocês. E na outra sala, eu encontrei também muitos calçados, o qual tinha as irmãs que gostam de se aparecer. Ei, irmã, você que gosta de se aparecer, o Senhor quer que você desce. O Senhor quer que você humilha. Porque você quer se aparecer, se põe um salto. Você acha o rei da cocada. Mas não é assim não, irmã. Naquele dia você vai ter que descer, porque senão você vai perecer lá no lugar tenebroso. Se você usa seu saltinho aqui você compra e lá você vai ter de graça. O anjo do Senhor mandou dizer isso, porque você que usa esse salto, que não sabe nem andar, falta quebrar seu pé, o pezinho bonitinho que o Senhor te deu, e você usa esse salto muito alto, você quer andar na ponta do pé para poder se aparecer, se destacar. Ei, destaca com a palavra de Deus, destaca de outra maneira, destaca sendo uma mulher de oração, destaca sendo uma mulher que louva a Deus, destaca sendo uma mulher que visita nos hospitais, ver a mulher de Deus visitar. Ei, irmã, você cuidado na sua vida, porque Jesus não está se agradando de você com esses calçados deste jeito. Tem calçado, irmãos, lá tem cestas de calçado dessas pessoas que estão dentro das igrejas. Na minha igreja mesmo tem essas pessoas que usa esse salto tão alto, chega ao ponto de vir um Pentecoste. O Senhor Jesus manda dizer que essas pessoas naquele dia vai ouvir: apartai de mim que eu não conheço. Você já se apareceu lá, e por que você quer se aparecer aqui? Não tem lugar para você, porque você se destacou, você humilhou, você passou por cima daquela irmãzinha que andava com as chinelinhas e desfazia daquela irmã, e Jesus não se agradava disso. Irmãs, o Senhor Jesus me mostrou ainda em outros lugares as vestes de homem. Ei, irmão, é sua vez. Às vezes você estava sorrindo, porque eu estava falando só das irmãs. É só as irmãs que têm pecado, não. Irmão, você cuida também do que Deus te deu. O seu corpo é precioso para Deus. Olha, irmãos, o Senhor me mostrou lá em um lugar, tinha uns guarda-roupa enormes, parecendo uns guarda-roupa, mas eram os cabides de Satã, lá no lugar tenebroso. Irmãs, você, irmão, que gosta de vestir camiseta, se cuida, tira, irmãos, essas camisetas, tá mostrando as partes que o Senhor Jesus tem ciúme de você. Irmãos, o Senhor Jesus me mostrava aquelas camisas indecente, com aquelas marcas indecentes, aquelas fotos muito feias, foto de Satã. Você está carregando Satã no seu peito, você está carregando Satanás nas suas costas. Ei, irmãos, você toma cuidado com suas vestes. Primeiro você olha a marca, o símbolo que está ali nas suas vestes, porque pode ser um símbolo diabólico, um símbolo satânico. Irmãos, você que gosta de pôr um shortinho, irmãos, esse aí é as pessoas que não tem Jesus, é que põe short. Você que é novo convertido, procure consertar, procure, irmãos, vocês também que são mais velhos, começa a doar as vestes decentes para aqueles novos convertidos, ajuda eles a ir para o céu, não dá mau testemunho, porque vocês vão pagar o preço, porque as pessoas
que usa essas coisas, essas barbaridades, essas calças coladas também. Lá tinha muito aquelas calças coladas. Para você, irmão, jovem, toma cuidado que chama atenção. E Jesus não está gostando disso, porque está chamando a atenção das pessoas lá fora, dos ímpios. Por isso que dentro das igrejas está tendo muito homem sexual, homens amantes de outro homem, mulher também amante de outras mulheres. Dentro das igrejas está acontecendo isso. Por que que hoje o presidente também está liberando para poder fazer os casamentos de gays dentro das igrejas? É porque está vendo que os crentes estão dentro da igreja e não está tendo diferença do mundo. Vocês têm que ter cuidado, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se você não tiver preparado, você vai ficar. Em outra sala, o Senhor me levou e me mostrou também cortes de cabelo. Olha, ei, irmão, você, tocador, você, irmão, que gosta de chamar atenção dentro da igreja, cuidado com esse corte de cabelo. Ei, irmão, você que converteu, comece a entrar na brecha do povo que vai morar no céu. Faça a diferença, porque muitos homens estão lá. Os cortes de cabelo que eu vejo aqui na terra, é os cortes de cabelo que Satã tem lá. As quilinas, parecendo aquelas cristas de galinha. Muitos estão usando, que é chamado moicano. E você, como é que está a sua vida diante de Deus? Como está você aí, irmãos? O que está passando na sua cabeça agora? Através desse testemunho, aqueles cortinhos que eles estão dando, aquelas estradinhas que eles fazem na cabeça. Ali o Senhor fala, eu procurei o Senhor, por quê? Porque tem sobrinho meu que gosta de usar isso, dando aquele cortinho na sobrancelha, aquele cortinho no cabelo. Eu procurei para ele. Ele falou assim, ali onde é que Satã de noite vem e coloca o chip para poder estar fazendo as barbaridades. E você, irmão, não cai nesse chip, não cai nessa barbaridade de colocar o chip de Satã na sua cabeça. Sua cabeça, seus cabelos são preciosos para Deus. Faça, irmão, faça um corte decente, porque Jesus não se agrada de você estar fazendo esses cortes de cabelo. Eu vou falar aqui que o Senhor também me mostrou. Irmãos, as pessoas assentam mais na juventude. Quantos jovens estão dentro da igreja, usa aqueles óculos que tem aquele brilho, parecendo um farol de carro, que ele de lá ele vê a pessoa. Se a pessoa olha para ele, tá vendo a mesma pessoa. Ei, irmão, você sabe quem usa isso? É os palhaços. E lá no inferno, lá no lugar tenebroso, tem muitos desses que estão desta maneira, usando esses óculos dentro das igrejas. Tem irmãos que chegam dentro da igreja de noite com o óculos desse jeito, brilhando, passando que é o farol da noite. E Jesus não está se agradando disso, porque lá os demônios é que usam esses farol para poder estar iluminando a cara de um do outro e sorrindo. Eu vou falar para vocês que Jesus quer corpo, alma e espírito. Cuidado com seus olhos, porque seus olhos são preciosos para Deus. O quanto os olhos das irmãs, porque as irmãs usam, depila as sobrancelhas. Muitos irmãos também estão depilando a sua sobrancelha, usando essas coisas, e Jesus não está se agradando disso. É coisa do demônio. Irmãos, vocês tomam cuidado nas piadas, as palavras que vocês falam, porque tem muitos irmãos dentro da igreja, é crente, na hora que sai da porta para fora, é falando palavrões, é falando piada, fazendo gestos com suas mãos, e lá no lugar tenebroso tem muitos desses. E eu falei para o anjo do Senhor, mas lá eu vejo muitas pessoas dentro da igreja fazendo isso. Ele falou assim para mim, fala para eles, se não consertar, o lugar deles é aqui. Isso que você está vendo aqui, passa para eles, porque se eles não consertar, tem um lugar para eles aqui. Você viu, sempre o anjo me lembrava das coisas do passado. Você viu lá fora, aquelas gramas verdinhas, ali a esperança de nunca
faltar para poder trazer um para cá. Porque sempre traz os jovens, as pessoas que andam jogado, fazendo a vontade de Satanás, vem para cá. Irmãos, me mostrou em outra sala. Tinha também, eu falei assim, Senhor, e agora eu quero ir embora. Me leva. E ele falou assim, não, ainda tem mais coisa para mim poder te mostrar. E me levou em outra sala, o qual tinha um livro muito grande. E eu falei assim, Senhor, mas agora isso aqui já é o final? Ele falou assim, não, ainda tem mais coisa. E me levou e me mostrou. Irmãos, esse arrebatamento meu foi de 5 horas e 16 minutos. Eu vou fazer o resumo, porque tem mais tempo para mim poder contar o que eu vi. Mas é necessário eu contar ainda as coisas que o Senhor manda para mim falar nessa tarde para vocês. E eu vi aquele livro com muita foto, o qual aquelas fotos tinha foto de vizinho meu, foto de parente meus. E eu falava assim, Senhor, quantas pessoas estão aqui? E ele me mostrava, você conhece? E passava aquela folha, você conhece? Você conhece? E eu falei assim, conheço sim, Senhor, conhece. E ele passava novamente aquela folha. E eu falava assim, eu conheço. Eu falei assim, meu Deus, essas pessoas estão lá. Ele falou assim, mas o anjo do demônio, Satanás já foi lá e enviou seu anjo também para poder filmar. Essas pessoas estão aqui no momento que eu estava fazendo coisa errada. Eu falei assim, mas essa aqui é crente. Ele falou assim, crente nada. Não tem nada de crente. Porque se fosse crente não estava aqui. E eu falava assim, Senhor, mas e por que eu sou crente? Eu estou aqui também neste lugar. Ele falou assim, você está aqui? Foi eu que te trouxe para você levar o recado para os meus. Pô, eu falei assim, Senhor, mas no meio de quantas pessoas que estavam lá naquele retiro, o Senhor escolheu logo eu. E ele falou assim, entre 165 pessoas, eu escolhi você. Você faz parte das 5. Eu falei assim, Senhor, muito obrigado, mas o Senhor me trouxe aqui por quê? Ele falou assim, você levar o recado, porque você tem coragem. Muitas pessoas vão te barrar, muitas pessoas não vão aceitar você falar essas coisas. Vai falar assim, ela está inventando. Mas não, porque eu mostro assim. Eu escolho para mostrar e levar o recado quem eu quero, porque eu sou, eu posso, eu mando e eu faço do jeito que eu quero. Aleluia! O Senhor, eu sinto honrada, porque o Senhor me levou nesse lugar e me mostrou essas coisas. Irmãos, quantas pessoas eu vi ali naquelas fotos, já filmado por Satanás, fazendo as coisas erradas. As pessoas que andam se drogando, andam se bebendo, andam fumando coisas que não é do agrado, fazendo coisa que não é do agrado de Deus. E você, por que você diz assim, eu estou servindo a Deus e fazendo coisas erradas, escondida do pastor? Ei, Jesus tem compromisso com você. Ele está com o olho como uma tocha. Ele sabe onde você entra, onde você sai. Você que anda aí fazendo coisas erradas, prostituindo, matando, roubando, você vai dar conta para Deus, porque se você não consertar, a Bíblia diz que o lugar é o abismo, e o anjo do Senhor confirmou para mim, se você não consertar, você vai para lá tem lugar para você, porque você faz parte dessas barbaridades de Satanás. E me mostrou os pastores. Irmãos, quantos pastores fazendo sexo de todas as maneiras com suas esposas. Não, é meu corpo. É meu corpo. Na Bíblia diz, nós somos uma só carne. É só carne? Uma só carne. A Bíblia diz. Ei, irmãos, eu vi dentro daquele celular, naquela sala, quantas pessoas fazendo, aqueles pastores fazendo as barbaridades com suas esposas. Está tudo registrado lá no livro de Satanás. Você toma cuidado, pastor, porque senão você vai ficar. Ei, irmã, cuida do seu corpo, porque Jesus tem ciúme. O seu corpo é morada do Espírito Santo. E por que você anda fazendo essa barbaridade?
Tem que se respeitar o seu corpo. Tem que ter sexo, tem. Mas tem que ter também sua parte. Tem que ter seu respeito. Respeito, tem que ter temor com o que Deus te deu. Irmãos, e o Senhor me mostrou. Me levou novamente. E me mandou. Me falava assim, venha ver aqui. O qual me puxou com muita força. E falou assim, olha, você tá vendo ali o que Satã tá fazendo com aquelas pessoas? Eu falei assim, sim, é o que ele tá fazendo ali? Oh, que coitado. Eu falei bem assim, chamei de coitado. Ele falou assim, olha, aquela pessoa que tá ali, encorrentada. Ali é os escravos de Satã. Quantas pessoas estão sendo encorrentadas, usando as correntes de Satã, nas pernas, nos braços, no pescoço, e não está importando, sem saber que está indo para o abismo. Eu falei assim, mas me tira daqui, por favor, que eu não suporto mais. Esse lugar é um lugar muito tenebroso, é um lugar terrível. E o anjo do Senhor falou assim, não fale esse nome de terrível, porque terrível é o nome de Satã. Venha ver aqui o demônio terrível, vou te mostrar o terrível. Quantas mães faz assim com seus filhos, chamando seus filhos de terrível, falando a palavra feia com seus filhos, sendo que é fruto do Espírito Santo que Deus deu por amor. Aí me levou e eu vi aqueles demônios abraçados ali, falava assim, você vai lá e acaba com aquela reunião lá na igreja. Aquelas mulheres que estão lá orando, gritando, incomodando, chamando aquele Deus deles. Vai lá, se você não... É para acabar com aquela reunião. Se você não fazer, você vai apanhar. Muito. Irmãos, e ele batia aquele chicote no chão, que saía fogo. E aí aquele demônio saía correndo. Quando chegava lá, na igreja, tá as irmãs do circo de oração. Irmãs... Ei, eu tô falando irmãs, não é aquela meia irmã não, não é aquela irmã de unha pintada não, é irmãs do circo de oração, mulher de fogo, mulher que tem o temor à palavra de Deus. Olha, aquela mulher, o anjo chegava lá e via aquelas mulheres louvando e exaltando o nome do Senhor. Uns clamavam, Senhor, manda fogo. Outros falavam assim, Senhor, manda o seu exército. E aí o demônio chegava, pelejava para entrar, e ele não achava brecha, porque as irmãs estavam de mãos dadas, em corrente de oração. E aí ele voltava correndo, e quando chegava lá, ele falou assim, você fez o que eu mandei? Ele falou assim, não fiz. Aí o terrível, irmão, o demônio pegava aquele outro e batia, surrava ele, colocava ele de castigo, e saía sangue, onde a ponta daquele chicote pegava naquele demônio, saía sangue, e ele gritava muito, mas não tinha jeito para poder ele ser liberado, pois ali já era o lugar deles. Me levou também e me mostrou, venha ver aqui. Quando eu cheguei, irmãos, eu vi tipo uma piscina muito grande, e eu falei assim, o que é isso? É uma piscina? Ele falou assim, não, aqui é o lago de Satã. Eu falei assim, o que é que tem dentro aí? É água do Satã beber? Ele falou assim, não. Aí de repente, enquanto eu estava ali conversando com o anjo, aí já aparecia aqueles dois demônios que estavam naquele portão. Logo quando eu entrei, vi aqueles dois demônios pendurado um rapaz. Eu falava assim, esse rapaz eu conheço, é o rapaz lá da minha rua. Ei, irmão. Aí ele chegava e jogava aquele homem lá dentro, daquela piscina, mas não era uma piscina, não era água, era um azeite quente, ali fervia, e eu corria para a beira dessa piscina, desse tacho, não sei, aí eu falava assim,
não vai voltar mais não, eu tô esperando para me ver que eu conheço. Ele falava assim, esse aí é lá da sua rua, é o rapaz que morreu hoje, que foi atirado, não deu tempo nem ele pedir perdão. Todos aqueles que morrem sendo assim, de faca, de tiro, drogado no acidente, o lugar deles é aqui, porque não dá nem tempo eles pedir perdão para poder herdar o reino do céu. Então já vem direto para esse abismo, direto para essa piscina de azeite quente, e naquele dia da ressurreição é que vão ressuscitar os vivos e os mortos. E eu falei assim, louvado seja Deus, me tira daqui, porque eu não aguento mais, é muito horrível esse lugar. Eu já ia falar terrível, e ele tornou dar um psiu para mim muito forte. Não fala assim, porque a sua boca é ungida, e eu te escolhi para você entregar o recado. Mas eu ainda digo assim ainda, você conserta, você para de usar esmalte. Eu usava, irmãos, eu usava base. Ele falou para mim ter cuidado, parar de usar a renda, parar de usar batom, não tirar mais a sobrancelha, não cortar cabelo. Vimos aí mais um vídeo neste dia chamado hoje. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, que eu vou estar orando, clamando, bendizendo o nome do Senhor pela sua vida, pelo seu pedido de oração. Você que precisa de uma porta aberta, você que precisa de um milagre na sua vida sentimental, material, espiritual, eu estarei clamando, porque eu creio no sobrenatural do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. A Bíblia diz em Jeremias 33, versículo 3, vai dizer: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós estaremos orando e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra também como no céu. O pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, entramos na tua presença. Quero eu lhe pedir perdão por atos, falhas, palavras, pensamentos. Deus, te agradecendo, meu Pai, neste dia chamado hoje, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Espírito Santo, neste dia chamado hoje, te peço, meu Pai, pela vida dos teus servos, pela vida das tuas servas, Senhor, pela vida daqueles que clamam, pela vida daqueles que adoram, pela vida daqueles, meu Pai, Deus, que precisa da tua graça, Senhor amado, que precisa da tua misericórdia. Deus, eu lhe peço nesta hora, entra com providência, vai jogando todo o gigante, vai jogando toda a seta, vai jogando, meu Pai, toda a cilada do adversário por terra. Deus, porque nós cremos no teu poder, cremos na tua glória, cremos, meu Pai, que o Senhor pode trabalhar, cremos, meu Pai, que o Senhor entra com providência e joga todo o gigante por terra. Deus, eu quero lhe pedir, meu Pai, nesta hora, pela vida dos teus servos e servas tuas, Deus, aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam, meu Pai, de um milagre, Deus, que o Senhor venha entrar, meu Pai, com providência, jogando, meu Pai, todo o mal, toda a cilada do adversário, Deus, toda obra feita de macumbaria, feitiçaria, magia negra, Deus, toda obra de voodoo, toda obra feita, meu Pai, a 7 palmos da terra, feita nas cachoeiras, nas catatumbas, nas mata virgens. Deus, eu te peço nesta hora,
Ô Espírito Santo, que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha cortar o laço, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, eu creio na Tua palavra, quando o Senhor diz, meu Pai, que toda a ferramenta preparada contra os Teus servos e servas Tuas não prosperará. Eu creio, meu Pai, que o laço de morte o Senhor está cortando nesta hora. Deus vai trabalhando nos casamentos, nas casas, nas famílias, aqueles, meu Pai, que precisam do revestimento espiritual. Talvez, meu Pai, estão deitados nas suas camas agora. Deus, muitos estão, meu Pai, depressivos. Muitos estão, meu Pai, fracos. Muitos estão desanimados devido às lutas, devido às guerras, devido, meu Pai, às dificuldades que têm se levantado na vida dos teus servos. Espírito Santo, eu lhe peço, entra com providência. Vai cortando, meu Pai, todo o laço. Vai, meu Pai, tocando nesta hora, do alto da cabeça, a planta dos pés. Espírito Santo, eu creio, meu Pai, que a cada pedido de oração, a cada súplica, a cada clamor, meu Pai, feita pelos teus filhos, meu Pai, não foi feita em vão. Eu creio, meu Pai, que o milagre vai acontecer, querendo o adversário ou não, querendo, meu Pai, Satanás ou não. O Espírito Santo, eu creio na autoridade do nome do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor está jogando nesta hora toda cilada, toda seta, Deus Todo-Poderoso, feita nas profundezas do inferno, para jogar, meu Pai, um esfriamento espiritual, para jogar, meu Pai, algo ruim, meu Pai, na vida dos teus servos. Eu creio, meu Pai, que nesta hora este mal está sendo jogado por terra e o nome do Senhor, meu Pai, está sendo glorificado e exaltado, meu Pai, na vida dos teus filhos nesta hora. Deus, vai levantando, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, servos e servas tuas valentes, que venha combater, meu Pai, contra as astutas ciladas do diabo. Espírito Santo, nós clamamos. Deus, nós pedimos, meu Pai, sabedoria, entendimento da Tua palavra. Me enche da Tua graça, me enche, meu Pai, do Teu renovo espiritual, dos altos dos céus. Precisamos, meu Pai, de Ti a cada dia mais e mais sobre a minha vida, sobre a vida dos Teus servos e servas Tuas. Espírito Santo, toca, toca, toca. Levanta, meu Pai, Espírito Santo, com o ar da Tua graça. O Espírito Santo, alcança, meu Pai, os feridos, alcança, meu Pai, os necessitados, alcança, meu Pai, os desanimados, aqueles que estão agora depressivos, fracos, desanimados, todo espírito de depressão nesta hora. Deus, que o Senhor venha cortando, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, todo esfriamento enviado das profundezas do inferno, para tentar, meu Pai, parar, para tentar, meu Pai, destruir o Teu povo, a Tua igreja. Eu creio, meu Pai, no renovo espiritual dos altos dos céus que o Senhor está enviando nesta hora. Eu creio, meu Pai, que nesta hora o laço, Senhor amado, que estava sendo feito para, Senhor amado, destruir e acabar com Teu povo nesta hora, Deus, eu creio que o Senhor está desfazendo e o nome do Senhor será glorificado e exaltado, meu Pai, na vida dos Teus filhos e filhas Tuas, meu Pai. Deus, vai renovando do alto da cabeça, Senhor amado. Derrama, meu Pai, a Tua porção dobrada. O Espírito Santo, a cada colaborador, meu Pai, deste canal, a cada, meu Pai, servo e serva Tua, que crê, meu Pai, no milagre, que crê, meu Pai, na promessa, como diz a Tua palavra, e passarão os céus e a terra, mas as Suas palavras não irão de passar. Eu creio, meu Pai, que toda palavra que o Senhor, meu Pai amado,
Deus Todo-Poderoso assinou aí no céu e decretou que vai acontecer na vida dos teus servos e servas tuas. O inimigo, meu Pai, está sendo jogado por terra. O Espírito Santo nesta hora vai alcançando os seus servos, vai alcançando, meu Pai, as suas servas, a cada petição, a cada súplica, meu Pai, a cada criança, jovem, a cada adolescente, meu Pai, a cada homem, a cada mulher, meu Pai, que precisa ser contemplada, que precisa, meu Pai, ser tocado, que precisa, meu Pai, de um milagre, aqueles que estão encamados, aqueles que sentem uma dor, meu Pai, o Espírito Santo, uma dor terrível, porque, meu Pai amado, devido à enfermidade, mas o Senhor disse na sua palavra que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Deus vai tocando nesta hora. Livra, meu Pai, teus filhos do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos e dos acidentes. Deus Todo-Poderoso, nos dê graça. Senhor amado, nos renova a cada dia mais e mais. Vai nos levantando, meu Pai, com grande poder e autoridade. Que a Tua palavra, meu Pai, venha se cumprir nas nossas vidas a cada dia mais e mais. Eu creio, meu Pai, quando o Senhor disse na Sua palavra que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor se faz presente. E eu creio que o Senhor está presente na minha vida. Eu creio que o Senhor está presente na vida dos teus servos. Senhor amado, a cada inscrito do canal, a cada não inscrito, meu Pai, deste canal, vai tomando, meu Pai, nas tuas mãos, vai renovando nesta hora. Deus Todo-Poderoso, eu creio e acredito, meu Pai, que até o final deste ano, a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a da primeira, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado, meu Pai, sobre a vida dos teus servos e servas tuas. Nos dê vitória, nos abençoando, levantando e capacitando, meu Pai, a cada dia mais e mais. Oh, Espírito Santo, eu te agradeço por mais uma oportunidade e pela vida dos teus filhos e filhas tuas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Estaremos orando e clamando pela tua vida em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando e clamando, porque eu creio. Clamas a mim, como diz a palavra do Senhor, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor, nesta hora, está enviando o teu milagre. No final dessa caminhada, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai.